E a partir de agora, nós já vimos toda a base da matemática, aquela partezinha de número decimal, já vimos fração, tudo isso. E agora nós vamos falar de razão, tá bom? Então, vai vir uma série de conteúdos aí, razão, proporção, regra de 3, que é para deixar a gente afiado para os concursos que caem em matemática, tá bom? Então, vamos lá. Partezinha de razão. O que é uma razão? Definição. Razão entre A e B, com B diferente de zero, tá? É a divisão. Então, falou de razão, falou de divisão. Anota isso. Falou de razão, falou de divisão. De A por B, nessa ordem, tá? Logo, razão entre A e B nada mais é do que A dividido por B. A sobre B. É uma fração, tá bom? O objetivo principal da razão é relacionar duas grandezas, tá ok? Detalhezinho importante. Por que o B tem que ser diferente de zero, tá? Porque imagina o seguinte, se eu tenho o A sendo zero, tudo bem. Por exemplo, 0 dividido por 5. Isso aqui é 0 dividido por 5, o que dá 0. Então, numa razão, se o carinha que está lá em cima, que aqui, se você quiser anotar, anota aí. Quem está lá em cima é o antecedente. Antecedente. Quem está lá embaixo é o nosso consequente. Pode anotar isso, tá bom? Antecedente e consequente. Beleza? Show? Show. Agora, se eu inverter 5 dividido por 0, eu estou perguntando quem é o número que multiplicado por 0 dá 5? Isso não existe. Não tem ninguém que multiplicado por 0 dá 5. Por isso, o consequente ou o denominador de uma fração, porque na fração a gente chama de numerador, denominador. Aqui vai mudar o nome, é antecedente. Por que antecedente? Porque é aquele que a questão vai falar antes, ela vai falar primeiro. E o consequente, o cara que está lá embaixo, tá bom? Então, antecedente é o numerador, consequente é o denominador. O consequente ou o denominador de uma fração, ele nunca pode ser zero. Tá ok? Porque dividir por 0 não existe. Não tem ninguém que multiplicado por 0 dá 5. Ou não tem ninguém que multiplicado por 0 dá 8. Não tem como. Por isso que a parte de baixo nunca pode ser 0. Tá bom? Exemplo. Em uma turma existem 30 homens e 40 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Se eu tenho 30 homens e 40 mulheres, quem ele falou primeiro? A razão entre homens ele falou primeiro, homens ele falou antes. Quem ele fala antes vai para cima. Quem ele fala depois vai para baixo. Tem que ser obrigatoriamente nessa ordem. Você não pode mudar a ordem, tá bom? Só que isso é uma fração. E toda fração a gente pode simplificar. Não pode. Toda fração, se der para simplificar, a gente deve simplificar. Então, corta o 0 aqui, vai ficar 3 sobre 4, tá bom? Isso significa que, por que o objetivo da razão é relacionar? Porque quando eu falo 3 para 4, eu estou dizendo que eu tenho 3 homens para cada 4 mulheres. Então, 3 para 4, eu tenho 3 homens para cada 4 mulheres. Tudo bem? Belezinha. Exercícios. Olha essa questãozinha. Numa pesquisa realizada com 1.200 pessoas,
Então, eu tenho um total de 1.200 pessoas. 450 responderam que liam o jornal diariamente. 450 responderam que liam o jornal diariamente. Beleza. 270 afirmaram ler jornal de vez em quando. Às vezes. Tá bom? E as restantes afirmaram não ler jornal. As restantes, então peraí, 450 com 270, eu tenho 720. Então, 720 pessoas eu já tenho. Só que o total é 1.200. Para achar o que resta, é só fazer uma continha de menos. Então, 1.200 menos 720. E está restando, deixa eu pegar uma outra cor aqui, está restando 480. Beleza? Então, 480 afirmaram não ler jornal. Não ler, tá bom? Agora, olha o que ele fala. A fração que representa a razão entre as quantidades de pessoas que afirmaram ler jornal todos os dias. Afirmar ler jornal todos os dias, ele falou primeiro. Quem lê jornal diariamente, todo dia, é 450. Sobre quem ele fala depois é o consequente. Não lê jornal. Não lê jornal é 480. Tem que ser nessa ordem, tá bom? Cortou o zero. 45 e 48. São dois números que dá para dividir por 3. Lembra da regrinha da divisibilidade por 3? 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 45 também dá. Isso dá 15. 4 mais 8, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, 48 também dá. Isso fica 16. 15 sobre 16. Gabarito, letra C. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos ver a 2. No depósito de material de uma carpintaria, haviam 36 trincos e 24 maçanetas. Então, vamos lá. 36 trincos e 24 maçanetas. Trincos, 36. Maçanetas, 24. Aí vamos devagar, vamos interpretando. Foram utilizados metade do número de trincos. Então, utilizados. Metade dos trincos. Então, metade é só a gente dividir por 2. Então, foram utilizados 18 trincos. Tá bom? Então, ó, utilizados. 18 trincos. E, o que ele fala? 1/3 das maçanetas. 1/3 é só a gente dividir por 3. Metade divide por 2. 1/3 divide por 3, não é isso? 1/3 das maçanetas. Então, 1 vezes 24 é 24, dividido por 3, o que dá 8. Então, foram utilizadas 8 maçanetas. Mas aí que está a pegadinha da questão. Olha a pegadinha da questão. Das peças restantes, ele não quer saber das que foram utilizadas. Ele quer das peças restantes. Ele quer o que restou. Se eu tenho 36 e utilizei 18, é porque está restando 18. É só fazer uma continha de menos. Se eu tinha 24, utilizei 8, 24 menos 8 dá 16. Então, restam 16 maçanetas. Das peças restantes,
a razão entre o número de trincos, que é 18, sobre o número de maçanetas, que é 16, é igual a... Então, vamos simplificar por 2. Isso vai ficar 9 sobre 8. Gabarito, letra A, 9/8. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Felipe. Deixa eu pegar a caneta aqui. Show. Agora, tem uma razão, que ela tem algumas razões, né? Que elas são chamadas razões especiais. Por quê? Porque elas têm uma certa importância no nosso dia a dia. Entre elas, a escala. Ó, o que é a escala? É a razão entre a medida do desenho e a medida real. Se você olha o mapa, por exemplo, o mapa, ele tem lá a escala dele. Ele está querendo dizer o seguinte: qual a relação desse mapa para o tamanho real? Por exemplo, 1 centímetro do mapa corresponde a quantos quilômetros no tamanho real, na nossa realidade? Então, tem uma relação ali entre o tamanho do mapa e o tamanho real, tá bom? Observe aí, então, escala é a medida do desenho pela medida real, a medida do tamanho real, tá bom? Então, sempre que eu tenho uma divisão, uma razão, eu tenho uma relação. Nesse caso, eu relaciono o tamanho do mapa, por exemplo, com a realidade. Se você faz uma maquete, lembra, o que é maquete? É uma representação de algo dentro de uma miniatura, vamos dizer assim. Eu também tenho uma escala ali. Poxa, 1 centímetro aqui na maquete vai corresponder a quanto na realidade? Eu estou relacionando o comprimento da maquete com o tamanho da realidade, tá bom? Então, isso é escala. Observe que a escala relaciona tamanhos do desenho com tamanho real. Isso significa que, se a escala for de 1 para 1000, por exemplo, 1 para 1000, é porque uma unidade no desenho corresponde a 1000 no tamanho real. E essa unidade pode ser centímetro, metro, quilômetro. Então, escala de 1 para 5 significa que 1 centímetro vamos dizer, no mapa, por exemplo, 1 centímetro no mapa ou na maquete corresponde a 5 na realidade, tá bom? Então, sempre o primeiro vai ser o tamanho do desenho e o segundo vai ser o tamanho real que está ali sendo representado. Beleza? Beleza. Vamos ver um exemplo. Olha só. Suponha que para transportar as urnas eletrônicas usadas em uma eleição foi utilizada uma viatura do TRE do estado do Acre. Beleza. Na ocasião, o motorista responsável pela condução de tal viatura consultou um mapa feito na escala de 1 para 20 milhões. O que significa isso? Olha, uma unidade no mapa correspondia a 20 milhões de unidade no tamanho real. Então, uma unidadezinha ali no mapa, na realidade, eram 20 milhões. Tá ok? É como se fosse 1 centímetro no mapa, são 20 milhões de centímetros na realidade. Tá bom? Beleza. Se nesse mapa o município de Rio Branco, então, ó, Rio Branco, vou botar assim, ó, Rio Branco, RB, distava 1,19 centímetros, 1,19 centímetros de Brasileia. E o município de Tarauacá distava 2,27 do município de Rio Branco. Então, 2,27 do município de Rio Branco. Aqui,
Vamos chamar de tara, beleza? Para facilitar aqui, ajuda seu professor aqui. Então, se nesse mapa, o município, tal, beleza. Quantos quilômetros? Opa, detalhe, ele quer em quilômetros. A viatura deve percorrer no trajeto Rio Branco. Então, ó, ele vai sair de Rio Branco, vai para Brasileia. Depois, ó, Rio Branco, Brasileia. Ele volta para Rio Branco, Tarauacá e Rio Branco novamente. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai percorrer esse 1,19 duas vezes, porque ele sai de Rio Branco, vai para Brasileia e volta para Rio Branco. Então, ó, 1,19, 1,19, ele vai e volta. Então, 1,19 com mais 1,19. Isso vai dar 18, vai 1, 3, 2,38. Depois, ele vai de Rio Branco para Tara e volta para Rio Branco. Então, esse 2,27, ele vai percorrer duas vezes também. 2,27, ele vai e ele volta. 14 vai 1, 5 e 4. Então, quem é o total que ele percorreu aqui? O total que ele percorreu vai ser, vamos somar isso aqui, 2,38 com 4,54. 12 vai 1, 8 com 1 que foi 9, 2 mais 4, 6. Então, ele percorreu no mapa, tá? 6,92 centímetros. 6,92 centímetros. Isso no mapa. Só que na realidade, isso é 20 milhões vezes maior no tamanho real. Então, se eu quero descobrir no tamanho real, eu tenho que ampliar isso 20 milhões de vezes. Porque esse 6,92, ele está correspondido no mapa, tá bom? Ó, ele fala aqui, se nesse mapa, então esses centímetros aí, ó, até porque 6 centímetros é bem pequenininho, né? Como é que eu vou passar isso para a realidade? Na realidade, ele é 20 milhões de vezes maior. Então, eu vou ter que pegar o 6,92 e multiplicar por 20 milhões. Tá? Ó, já passamos da fase da calculadora. Já falamos de multiplicação com número decimal. O que nós vamos fazer aqui? Para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Então, eu desloco a vírgula 7 casas, beleza? E multiplico por 2. Quando eu for deslocar a vírgula 7 casas, 1, 2, 692. 692 deslocando duas casas. Como eu tenho que deslocar 7 casas, está faltando deslocar 5 vezes. Então, eu acrescento 5 zeros. E multiplico por 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18, vai 1. 12 com 1, 13. E é só repetir os 5 zeros. Então, isso ficou 138 milhões e 400 mil centímetros na realidade. Quando eu estou falando de grandeza, eu tenho que relacionar medidas que estão na mesma unidade. Então, se aqui está em centímetro, na hora que eu multiplico por 20 milhões, vai sair em centímetro também. Tá ok? Mas ele quer em quilômetro. Caramba, Felipe, eu ainda tenho que passar para quilômetro? Sim. Grava o seguinte. Para você passar de metro para centímetro, 1 metro são 100 centímetros. Então, você vai multiplicar por 100. Se você quer passar de centímetro para metro,
você vai dividir por 100. Então, para passar isso aqui para metro, eu tenho que dividir por 100. Só que o 100 tem 2 zeros. Então, eu vou cortar 2 zeros. Vai ficar. Deixa eu tirar esse ponto daqui para a gente não se perder. Tá bom? Na hora que você divide por 100, você vai ficar com 1,384 com 3 zeros que sobraram. Isso está em metros, tá bom? Então, isso corresponde a 1.384 metros. Mas ele quer em quilômetro. Vamos lá. Para passar de quilômetro para metro, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, daqui para cá, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1.000. Então, eu vou pegar aqui e vou dividir por 1.000. Só que o 1.000 tem 3 zeros. Corta com 3 zeros. Vai ficar 1.384 quilômetros, que é o que está na letra B. 1.384 quilômetros. Ele queria em quilômetros. Então, uma questãozinha boa que envolveu você entender que escala é uma razão, porque nesse caso ele diz que 1 centímetro na escala, 1 centímetro no mapa corresponde a 20 milhões na realidade. Então, a realidade é 20 milhões de vezes maior do que aquele mapa. Se no mapa ele percorreu 6,92, eu vou multiplicar por 20 milhões para descobrir na realidade. Beleza? Beleza. Então, multipliquei por 20 milhões. O resultado sai em centímetros, porque ele disse que ele percorreu ao todo 6,92 centímetros. Beleza. Até aí é questão de razão, de escala. O que eu preciso fazer depois é converter de centímetro para metro e depois de metro para quilômetro. Aí eu tenho que lembrar que de centímetro para metro eu tenho que dividir por 1.000. E de centímetro para metro eu tenho que dividir por 100. E de metro para quilômetro eu tenho que dividir por 1.000. Beleza? Beleza. Agora, já vamos emendar no que a gente chama de proporção. Razão é só isso aí, tá bom? Razão é só relacionar, é só dividir duas grandezas. E proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade entre razões. Caramba, Felipe, como assim? Ó, A sobre B é uma razão. Se eu pegar C sobre D, é uma outra razão. Quando eu igualo duas razões, a igualdade entre duas razões é o que a gente o que a gente chama de proporção, tá bom? Lembra como é que a gente lê isso? Ó, A está para B, assim como C está para D. Exemplo, em uma empresa, a razão entre homens e mulheres, a razão entre o número de homens e o número de mulheres parou. Razão entre homens e mulheres. Então é H de homem sobre M de mulheres. Então a razão entre homens e mulheres é D, ou seja, é igual a 4/5. Quando uma razão é igual a outra, eu acabei de formar uma proporção. Então é importante eu olhar o enunciado, olho o enunciado e eu tenho que saber montar a proporção. Então a razão entre tanto e tanto é igual, se uma razão é igual a alguma coisa, eu acabei de criar uma proporção. Então uma razão é igual a uma outra razão. Essa é a definição de proporção. Beleza? Beleza. Propriedades importantes.
Olha essa primeira propriedade, que é a propriedade mais importante dentro de proporção. A está para B, assim como C está para D. Em qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E, Felipe, não entendi. O que isso quer dizer? Que se você multiplicar cruzado, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, quando eu tenho uma razão, para resolver a razão, eu tenho que multiplicar cruzado. Quer ver que dá o mesmo resultado? 3/5 é igual a 6/10, não é igual? Porque se você pega os 6/10 e divide por 2, isso dá 3/5. Então, 3/5 é igual a 6/10, é proporcional a 6/10. Se você multiplica cruzado, 6 vezes 10, isso é 30. 5 vezes 6, isso é 30 também. Tá vendo? Então está demonstrado que em qualquer proporção, se você multiplicar cruzado, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, se numa questão eu tenho assim, ó, x está para 6, assim como 5 está para 2. Como é que eu vou descobrir o valor de x? Ó, vou multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 30, porque 6 vezes 5 é 30. E eu vou resolver essa equaçãozinha. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, o x vai ficar 30 dividido por 2. O x é igual a 15. Tá? Detalhe importante. Deixa eu até pegar uma cor diferente aqui. Pegar o azul. Detalhe importante aqui, que vale a pena a gente destacar. Olha, vou pegar até o marca-texto. Ó, repara que de 3 para 6, quem era o cara que estava aqui em cima da primeira razão, que é o antecedente ou numerador? Era o 3. O outro era 6. Observa que o numerador da outra, o antecedente da outra, ele é 2 vezes maior, vezes 2, ele é 2 vezes maior. Para ser proporcional, se lá em cima é 2 vezes maior, aqui embaixo também vai ser 2 vezes maior. Olha esse exemplo que nós acabamos de fazer. De 2 para 6, o 6, ele não é o triplo de 2? É. Se lá embaixo é o triplo, lá em cima também tem que ser o triplo. Quem é o triplo de 5? É 15. Sempre na proporção eu vou ter esse valor multiplicativo. Se lá em cima é o dobro, lá embaixo obrigatoriamente tem que ser o dobro. Se lá em cima é o triplo, lá embaixo também tem que ser o triplo. Quer ver no nosso dia a dia? Deixa eu ficar grande aqui. No nosso dia a dia, pensa assim. Você mora na sua casa, você e mais 4 pessoas, tá? 5 pessoas. Aí você faz uma comida lá para que essas 5 pessoas se alimentem. Beleza. Uma determinada confraternização, você vai receber visita de outras pessoas que totalizam 10. Você vai receber visita de 10 pessoas. Então, além dos 5 da sua casa, ainda vão vir mais 10 pessoas para te visitar. Então, agora na sua casa, você tem 15 pessoas. O que você vai ter que fazer com aqueles ingredientes que você tem, que era para alimentar 5 pessoas, mas agora você vai ter que alimentar 15 pessoas? O que você vai ter que fazer com aqueles ingredientes? É claro que eu estou querendo manter a mesma constância na comida, tá? Eu boto uma água, eu estico dali, tá? Eu boto uma farinha para render. Não, eu estou falando, para manter a mesma consistência da comida, o que você vai ter que fazer? Poxa, se os ingredientes que eu normalmente uso para alimentar 5 pessoas, eu vou ter que pegar e eu vou ter que triplicar esses ingredientes. Então, se eu uso 100 gramas de farinha, eu vou ter que botar 300. Por quê? Porque a quantidade de pessoas triplicou.
eram 5, agora eu tenho 15. Então, se o número de pessoas triplicou, os ingredientes vai ter que triplicar também. Percebe? Essa é a ideia de proporção. Se, por exemplo, na minha empresa eu tenho 2 máquinas que tiram cópias, se eu comprar mais 2 máquinas, aquela quantidade de máquinas eu estou dobrando. Então, é provável que a produção também dobre, porque o dobro de máquinas vai acabar gerando o dobro de produção. Percebeu? Então, isso é proporção. E eu vou ter sempre esse valor multiplicativo. Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro triplica. Se um aumenta 5 vezes, o outro vai aumentar 5 vezes também. Tá ok? Isso vai ser muito importante para que a gente possa entender essa partezinha de proporção. Tá ok?